Boa tarde, queridos alunos do sexto ano. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Está tudo em paz? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde, se cuidando em casa? Espero que sim. Pessoal, nas nossas primeiras aulas, né? Como a gente sempre costuma, vamos entregar a nossa tarde, entregar a nossa vida, né? Debaixo da proteção de Nossa Senhora e pedir a ela discernimento, pedir a ela sabedoria e saúde, para que a gente possa também transpor todos os obstáculos que a vida nos oferece. Então vamos nos consagrar à nossa Mãe Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Vamos também pedir a proteção de Deus Pai, aquele que nos deu a vida, aquele que nos orienta, aquele que está presente na nossa vida desde o nosso primeiro respirar. Então vamos chamar Deus de Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pessoal, como a gente está fazendo nas nossas últimas aulas, né? Nós finalizamos o módulo 3, né? E agora nós estamos revisando nossa gramática. Só que, como eu já coloquei no grupo ontem, né? Amanhã, sexta-feira, hoje quinta, amanhã, sexta-feira, nós vamos fazer um trabalho avaliativo, visto que a gente precisa de mais uma nota da disciplina de português, certo? Então, nós vamos fazer esse trabalho avaliativo amanhã na nossa aula de português, na nossa terceira aula. Dia de sexta-feira, pessoal, vocês não têm a quarta aula, né? Então, eu vou fazer esse trabalho avaliativo, né, na terceira aula, e eu vou pedir à coordenação mais uns 10 minutinhos para a gente se estender depois da nossa aula, no caso de precisar, porque na última avaliação que a gente fez, né, umas pessoas pediram um tempinho a mais, se eu não me engano, 1 ou 2 alunos, né? E a prova era só de 10 questões. Esse trabalho avaliativo de amanhã, né? Eu vou pedir a coordenação 10 minutinhos a mais para ver se a gente consegue fazer tudo a contento dentro do prazo, tá bom? O conteúdo desse trabalho avaliativo que vai ser feito amanhã vai ser o mesmo conteúdo, né, da avaliação parcial. Vai ser pronome, artigo, o artigo e a substantivação, né, das palavras. Pessoal, lembre-se que os artigos podem, né, definir o substantivo, no caso, o, a, os e as. E ele pode também indefinir o substantivo. Quando eu antecedo o substantivo com os artigos indefinidos, uma, uns e umas, certo? E a substantivação, o que é que se trata a substantivação? Quando eu tenho uma palavra de uma outra classe gramatical e pela presença do artigo antes dela, né? Então eu estou substantivando, eu estou transformando essa palavra que é de outra classe gramatical, mas com a presença do artigo antes dela, eu estou substantivando essa palavra. No caso, andar. Andar, a gente sabe que é um verbo, né? Quando eu digo assim, o andar estava muito lento. Esse o antes, né, do verbo andar
ele vai transformar a palavra andar, que é um verbo, em substantivo. Por quê? Pela presença do artigo que antecede a palavra. A mesma acontece com outras classes gramaticais, com numeral, né, com adjetivo. Por exemplo, Clara tem os cabelos muito bonitos. Bonitos aqui, a gente sabe que é o quê? É um adjetivo que está dando uma característica ao substantivo cabelos. Mas se eu digo assim, olha, o bonito rio, não, o bonito esteve ontem na festa, certo? O bonito aqui, ele é o quê? Ele é substantivo. Por quê? Pela presença do artigo que antecede esse substantivo. Normalmente, a classe gramatical do bonito seria um adjetivo, mas pela presença do artigo que antecede a palavra, então ele se transforma, ele é substantivado, né? Ele se transforma em substantivo, ok? Então, vamos iniciar o nosso estudo hoje, que foi o nosso maior conteúdo que a gente viu nesse bimestre, né? Que foram os pronomes, certo? Vamos estudar hoje todas as classes de pronomes, a classificação de todos os pronomes, e vamos também, né, fazer uma atividade da gramática, certo? Então, providencie logo aí a gramática, que nós vamos utilizar agora nessa aula também, após a gente fazer a nossa revisão geral aqui no slide, tudo bem? Então, os pronomes. Os pronomes podem ser classificados em 7 tipos. Então, eles representam a classe das palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Podem substituir o substantivo, por exemplo, Maria foi à praia. Se eu quero substituir o substantivo Maria por um pronome, eu vou dizer ela foi à praia. Esse ela é um pronome pessoal do caso reto. Tudo bem? De acordo com a função que exercem, eles são classificados em pronomes pessoais, certo? Nós vamos ver aqui especificamente cada um. Pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos, certo? Para entender melhor o uso dos pronomes nas frases, confira os exemplos. Mariana apresentou um show esse final de semana. Ela é considerada uma das melhores cantoras de música gospel. Então, quando eu digo Mariana, aqui eu tenho o quê? Um substantivo próprio, não é? Mas eu coloco na próxima frase, para não haver uma repetição, eu estou usando um pronome pessoal do caso reto, ela, para substituir o substantivo Mariana. No exemplo acima, o pronome pessoal ela substituiu o substantivo próprio Mariana. Note que com o uso do pronome no período, evitou-se a repetição do nome dela. Porque esses pronomes, eles têm exatamente essa função de substituir o nome do substantivo e fazer com que não haja uma repetição de palavras, certo? 2. Aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Aqui, né, na primeira oração, o pronome pessoal substituiu o substantivo. Nessa oração aqui, nós vamos ver uma situação diferente. Nós vamos ver que esses pronomes, certo? Demonstrativo e possessivo, eles estão acompanhando o substantivo. Olha aqui, os pronomes representam a classe das palavras que substituem ou acompanham os substantivos. Então, na segunda oração, aquela bicicleta é da minha prima Júlia. Então, o que acontece? Nesse exemplo, nós utilizamos 2 pronomes. O pronome demonstrativo, aquela, para indicar algo, no caso da bicicleta, e o pronome possessivo, minha,
que transmite a ideia de posse. Mas notem que ele não está substituindo o substantivo. Ele está acompanhando o substantivo. Aquela que é um pronome demonstrativo está acompanhando o substantivo bicicleta. E minha, que é um pronome possessivo, está acompanhando o substantivo prima. Ok? Pronome pessoal. Pronome pessoal pode ser do caso reto e do caso oblíquo. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso e são classificados em 2 tipos. Pronome pessoal do caso reto, como a gente já falou lá no primeiro slide, exercem a função de sujeito. Exemplo, eu gosto muito da Ana. Quem gosta da Ana? Eu. Então, eu aqui, ele exerce a função de sujeito. Então, o pronome pessoal do caso reto tem essa função, certo? De exercer a função de sujeito. Os pronomes pessoais do caso oblíquo substituem os substantivos e complementam os verbos, certo? Substituem os substantivos e complementam os verbos. Vamos ver o exemplo. Está comigo o seu caderno. Comigo. Com quem está o caderno? Comigo. Então, note que para além de identificar quem tem o caderno, o pronome auxilia o verbo estar. Ele está auxiliando o verbo, certo? Então, os pronomes pessoais, as pessoas verbais são o quê? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Quais são os pronomes do caso reto para cada pessoa? Eu, primeira pessoa do singular, tu ou você, segunda pessoa do singular, ele ou ela, terceira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural, vós ou vocês, segunda pessoa do plural e eles ou elas, terceira pessoa do plural. Mas para cada pessoa, para cada pronome, para cada pessoa verbal, para cada pronome pessoal do caso reto, existe um pronome correspondente do caso oblíquo, certo? Então, primeira pessoa do singular, eu. Caso oblíquo, me, mim, comigo. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Pronome correspondente do caso oblíquo, te, ti, contigo. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Pronomes do caso oblíquo, o, a, lhe, se, si, consigo. Primeira pessoa do plural, nós. Pronome correspondente do caso oblíquo, nos, conosco. Segunda pessoa do plural, do caso reto, vós ou vocês. Pronome correspondente do caso oblíquo, vos, convosco. Terceira pessoa do plural, eles ou elas, né? No caso reto. E do caso oblíquo, os, as, lhes, se, si, consigo. Certo? Então, percebam que essas pessoas, esses pronomes do caso oblíquo, sempre vão se referir, certo? A uma pessoa verbal, certo? Pronome possessivo também não é diferente. Os pronomes possessivos são aqueles que transmitem a ideia de posse, né? A ideia de pertença, de que se pertence a mim, a ti ou a ele. Então, os exemplos. Essa caneta é minha. O objeto possuído é a caneta, que pertence à primeira pessoa do singular. O computador que está em cima da mesa é meu. O objeto possuído é o computador, que pertence à primeira pessoa do singular. A sua bolsa ficou na escola. O objeto possuído é a bolsa, que pertence à terceira pessoa do singular. Não é meu, não é seu, é dele. Nosso trabalho ficou muito bom. O objeto possuído é o trabalho que pertence à primeira pessoa do plural, porque eu também estou me incluindo, né? Então, é nosso, primeira pessoa do plural. Então, as pessoas verbais, como a gente já viu, primeira, segunda e terceira do singular, eu, tu ou você, ele ou ela, e primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Primeira, nós, segunda,
do plural, vós ou vocês. Terceiro do plural, eles ou elas. E os pronomes possessivos correspondentes? A primeira pessoa. A primeira pessoa, meu e minha no singular, meus e minhas no plural. A segunda pessoa, teu e tua no singular, teus e tuas no plural. Terceira pessoa do singular, seu e sua no singular, seus e suas no plural. Primeira pessoa do plural, nós. Então, o pronome possessivo correspondente, nosso, nossa no singular, nossos e nossas no plural. Segunda pessoa do plural, vós ou vocês. Possessivo, vosso e vossa no singular, vossos e vossas no plural. E na terceira pessoa do plural, pronome possessivo correspondente, seu e sua no singular, seus e suas no plural. Pessoal, essa regrinha aqui, certo? Ela é muito, muito importante para que se estude, certo? Por quê? Porque a gente sabe que tudo que o resumão, né, dos pronomes eu trouxe aqui para essa videoaula, tá bom? Então seria bom que vocês prestassem muita atenção e estudassem muito, muito por essa videoaula, né? Porque já que ela fica salva na plataforma, né? Então é uma maneira de vocês acessarem para não ter dúvida nenhuma, tá bom? Nós também temos os pronomes demonstrativos, né? Os pronomes demonstrativos, eles indicam o quê? A posição em que está o elemento, né? Em relação a quem está falando. Os pronomes demonstrativos são utilizados para indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa, seja no discurso, no tempo ou no espaço. Eles reúnem algumas palavras variáveis em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, e as invariáveis, né? E as invariáveis. Os pronomes demonstrativos variáveis são aqueles flexionados em número ou gênero, ou seja, são os que sofrem alterações na sua forma. Por exemplo, esse, este, aquele, aquela, essa ou essa. São os variáveis, ou seja, aqueles que podem ser flexionados, aqueles que podem ser alterados, certo? E existe também os pronomes demonstrativos invariáveis, que são aqueles que não são flexionados, ou seja, que eles não sofrem alteração nenhuma, certo? Pode chover ou cair sol, mas eles permanecem o mesmo. Por exemplo, isso, isto, aquilo, não pode ser isso, istas, aquilos. Eu já vi alguém falando aquilos. Totalmente errado, viu, gente? Porque o isso, o isto e aquilo são pronomes totalmente invariáveis. Eles não vão variar em situação nenhuma. Os pronomes demonstrativos podem ser feminino e masculino. Desculpa, aqui, gente, era para singular ficar bem aqui e o plural aqui, certo? No singular, esta, essa e aquela, este, esse e aquele. E no plural, plural aqui, estas, essas e aquelas, estes, esses e aqueles, certo? Atenção! Regrinha muito importante aqui. Segue algumas dicas do uso do pronome demonstrativo. Quando o elemento, né, está com a pessoa que está falando, ou bem próximo dela, nós utilizamos este, esta, estes, estas e isto. Esta videoaula é muito produtiva. Por quê? Porque eu estou com a videoaula, certo? Segundo, quando o elemento está com quem se fala ou próximo desta pessoa, utilizamos esse, essa, esses, essas e isso, porque não está comigo. Está com quem eu estou falando. Quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem eu falo, nós utilizamos aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, certo? Eu vou utilizar
aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo, quando o elemento não está comigo e nem está com a pessoa com quem eu estou falando. Então, eu estou falando desse elemento, certo? Para resumir essa explicação, veja o quadro abaixo com os exemplos. Veja o quadro abaixo com os exemplos. Pessoas verbais, primeira, segunda e terceira pessoa. Pronomes utilizados na primeira pessoa, né? Este, esta, estes, estas e isto. Quando o elemento está com a pessoa que fala. Isto não é meu. Na segunda pessoa, os pronomes utilizados são esse, essa, esses, essas e isso. Quando o elemento está com quem eu estou falando. Isso não se faz, porque o elemento não está comigo, está com quem eu estou falando. E a terceira pessoa, os pronomes são aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Quando o elemento não está com a pessoa com quem fala e nem com a pessoa com quem se fala. Aquilo é o elemento está com a pessoa de quem eu falo. Aquilo é muito bonito. Então, percebam, pessoal, essa parte aqui ela é muito, muito importante, né? É a localização do elemento, né, em relação ao pronome que está sendo utilizado na frase, né? Então, muito importante para se estudar, tá bom? O pronome de tratamento. Pronomes de tratamento são termos respeitosos empregados normalmente em situações formais. Mas, como toda regra tem exceção, você é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Então, quando eu vou utilizar Vossa Magnificência, Vossa Santidade, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Senhor, Senhora, eu estou usando um tratamento mais formal. Mas eu tenho o pronome de tratamento você também, que eu posso empregar esse pronome, né, em situações mais informais. Exemplos: você deve seguir as regras impostas pelo governo. A senhora deixou o casaco cair na rua. Vossa Magnificência irá assinar os diplomas dos formandos. Vossa Santidade é muito querido, disse o sacerdote ao Papa, certo? Quando eu digo Vossa Santidade, certo? Eu estou falando diretamente com a pessoa com quem eu estou me referindo, certo? Quando eu digo Sua Santidade, eu estou falando dele, certo? Então percebam que essas duas palavrinhas, vossa e sua, depende da distância, do distanciamento, né? Do diálogo que está acontecendo na oração. Vossa Santidade é muito querido, eu estou falando diretamente com ele. Agora, se eu digo Sua Santidade é muito querido, né? Então, quando eu digo sua, eu não estou falando com ele, eu estou falando dele, certo? Pessoal, eu trouxe essa explicação novamente, que eu já tinha mostrado para vocês esse slide, só que eu achei muita necessidade, porque na prova passada muitas pessoas se confundiram nesses pronomes de tratamento, certo? Então, o pronome de tratamento, você, para situações mais informais, né? V ou VV é o único pronome de tratamento utilizado em situações informais. Senhor e senhora, né? As abreviações aqui, senhor e senhora, é um tratamento formal e respeitoso usado para pessoas mais velhas. Vossa Excelência, usado para pessoas com alta autoridade, como, por exemplo, presidente da República, senadores, deputados e embaixadores. Vossa Magnificência, usado para os reitores das universidades. Vossa Senhoria, empregado nas correspondências e textos escritos. Vossa Majestade, utilizado para reis e rainhas. Vossa Alteza, utilizado para príncipes, princesas e duques. Vossa Santidade, utilizado unicamente para o Papa. Somente o Papa pode ser tratado com esse pronome de tratamento, Vossa Santidade, certo? Vossa Eminência é usado para cardeais. Vossa Reverendíssima, utilizado para sacerdotes e religiosos em geral. Pessoal, eu coloquei Vossa Santidade aqui
eu coloquei essa alternativa aqui na prova, muitas pessoas marcaram vossa magnificência. Então, por isso que vale a pena estudar aqui e ver direitinho os pronomes, tá? O pronome indefinido, né? O pronome indefinido é empregado na terceira pessoa do discurso. O próprio nome já indica que os pronomes indefinidos substituem ou acompanham o substantivo de maneira vaga ou imprecisa. Exemplos: nenhum vestido serviu na Antônia. O termo nenhum acompanha o substantivo vestido de maneira vaga, pois a gente não sabe de que vestido é que se está falando, certo? Porque nenhum ele é interpretado como uma palavra mais vaga, né? Que não tem assim um sentido objetivo. Outras viagens virão. O termo outras acompanha o substantivo viagens, sem especificar quais viagens serão. Alguém deve me explicar a matéria. O termo alguém significa uma pessoa cuja identidade não é especificada ou definida e, portanto, substitui o substantivo da frase. Cada pessoa deve escolher seu caminho. O termo cada acompanha o substantivo da frase pessoa, sem especificar quem é a pessoa. Nós temos também a classificação dos pronomes indefinidos em variáveis e invariáveis. Variáveis, a gente sabe que é aquele tipo de pronome que sofre flexão, tanto de gênero quanto de número, né? Quando eu digo algum, pode ser alguma, alguns e algumas. Nenhum, pode ser nenhuma, nenhuns e nenhumas. Muito, muita, muitos e muitas. Pouco, pouca, poucos e poucas. Todo, toda, todos e todas. Outro, outra, outros e outras. Certo, certa, certos e certas. Vário, vária, vários e várias. Tanto, tanta, tantos e tantas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Qualquer, quaisquer. Qual, quais, uma, uns e umas, certo? Pronomes indefinidos. Percebam que aqui eu coloquei, certo? Uma, uns e umas. Mas essas palavrinhas também, elas ocupam também a função de artigo indefinido. Mas vocês só vão conseguir identificar o sentido da palavra dentro da oração quando você passar a ler, fazer a leitura dentro do contexto da frase. E os pronomes indefinidos invariáveis são aqueles que não mudam nem por decreto, né? Quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada, certo? Então, esses pronomes aqui, eles não vão variar de maneira nenhuma, certo? Nós temos ainda o pronome relativo. Os pronomes relativos se referem a um termo já dito anteriormente na oração, evitando sua repetição. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis, substantivo, adjetivo, pronome ou advérbio. Os exemplos. Os temas sobre os quais falamos são bastante complexos, os quais faz referência ao substantivo dito anteriormente. Temas, olha, os temas, então os quais aqui está se referindo o quê? Sobre os temas, certo? Então está se referindo a um termo que já foi falado antes. São plantas cujas, né, são plantas cuja raiz é muito profunda. Cuja aparece entre dois substantivos, plantas e raiz. E faz referência àquele dito anteriormente, que foi plantas, olha. São plantas cuja raiz, né? Se referindo ao termo plantas. Daniel visitou o local onde nasceu seu avô. Onde faz referência ao substantivo local, certo? Tive as férias que sonhava. Que faz referência ao substantivo férias, né? A classificação são variáveis e invariáveis, pronomes relativos. O qual, a qual, os quais e as quais. Cujo, cuja, cujos e cujas. Quanto, quanta, quantos e quantas. E eles podem ser também invariáveis. Quem, que e onde, que não vão mudar, não vão alterar em gênero, nem número, nem nada, tá bom? E nós temos o pronome interrogativo, né? Que são aqueles que estão presentes nas frases interrogativas diretas e nas frases interrogativas indiretas.
Os pronomes interrogativos são palavras variáveis e invariáveis, empregadas para formular perguntas diretas e indiretas. Exemplos. Quanto custa a entrada para o cinema? É uma oração interrogativa direta. Informe quanto custa a entrada para o cinema. Eu estou fazendo a pergunta, mas de uma maneira indireta. Quem estava com Maria na festa? É uma oração interrogativa direta. Estou fazendo a pergunta diretamente para o meu interlocutor. Ela queria saber o que teria acontecido com Lavínia. Oração interrogativa indireta, certo? Então, a oração, pessoal, interrogativa, para que ela seja interrogativa, não necessariamente precisa ter um ponto de interrogação lá no final. Quando é uma frase interrogativa direta, que eu estou me referindo diretamente ao meu interlocutor, então esse ponto de interrogação necessita existir. Mas se eu estou falando indiretamente com o meu interlocutor, então eu vou finalizar essa frase sem a presença de um ponto de interrogação, e sim com um ponto final. Quando eu digo, Maria, você foi à feira? Quando eu digo, Maria, você foi à feira, eu estou fazendo uma pergunta diretamente para o meu interlocutor. Mas se eu digo assim, perguntei se Maria tinha ido à feira. Então, não tem a presença do ponto de interrogação no final, porque eu estou fazendo a pergunta de uma maneira indireta, certo? Sendo classificado como uma oração interrogativa indireta. A classificação dos pronomes interrogativos são variáveis, qual, quais, quanto, quantos, quanta e quantas. E os invariáveis, que não vão modificar de maneira nenhuma, quem e que, certo? Agora, pessoal, nós vamos para a gramática na página 102. Peguem a gramática de vocês na página 102. Página 102, para a gente fazer a revisão do nosso módulo. Nós fizemos naquela aula de revisão sobre o pronome, nós fizemos só a questão 1 e a questão 2. Hoje nós vamos fazer, inicialmente, a questão 3. Somente a questão 3, vamos lá? Somente a questão 3. Agora, pessoal, olha, como eu sempre falo para vocês, não risquem, por favor, não risquem a gramática de vocês. Abram o caderno, façam a atividade no caderno, coloquem o número da página, certo? Da gramática, coloquem o número da questão, o número do item da questão e coloquem a resposta na frente. Mas não precisa, certo? Vocês riscarem a gramática de vocês e nem copiarem a questão. Basta vocês fazerem do jeito que eu estou dizendo, que fica bem organizado. Quando vocês precisarem, vocês vão diretamente lá na página e na questão a que está se referindo à gramática, a que está se referindo ao caderno. Na questão 3, leia o poema Pimba, de Ulisses Tavares. Pimba, descobri o que há comigo, com tanta guerra, dor, miséria, poluição em volta, fica difícil olhar só para meu umbigo. Letra A. Copie um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e um possessivo. Pessoal do caso oblíquo tônico e um possessivo. Oblíquo tônico. Letra B. Classifique a palavra o do primeiro verso. O do primeiro verso.
somente a terceira questão, letra A e letra B. Somente a terceira questão, letra A e letra B. Então, pessoal, olha, na letra A da terceira questão, copie um pronome pessoal do caso oblíquo tônico e um possessivo. Quando eu digo assim, pessoal, olha, descobri o que há comigo, caso oblíquo, né? Comigo, né? Pronome pessoal do caso oblíquo, olha, onde é que ele tá? Comigo, certo? Então, comigo, pronome pessoal do caso oblíquo. E um pronome possessivo? Pronome possessivo é aquele que vai dar a ideia de posse, né? Então, nós temos: descobri o que há comigo com tanta guerra, dor, miséria. Poluição em volta, fica difícil olhar para meu umbigo. Então, a palavra meu, está se referindo, né, a uma ideia de posse. Na letra B da terceira questão, classifique a palavra o do primeiro verso. Olha, descobri o que há comigo. Primeiro verso, descobri o que há comigo. Nós estamos na página 102. 102, terceira questão, letra B. 102, terceira questão, letra B, pessoal. Eu disse bem no início da aula. Pronomes demonstrativo. A palavra o é um pronome demonstrativo que se refere a aquilo. Olha, descobri o que há comigo. Se eu substituir o o, certo, por aquilo, vai dar o mesmo sentido. Então, descobri aquilo que há comigo, certo? Então, o aqui, ele tem a função de pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Aquilo, certo? Vejam aqui. O aquilo é um pronome que se refere à terceira pessoa. Invariável. Na quarta questão da página 102, substitua-os, aí tem um quadrinho, pelos pronomes demonstrativos adequados. Lembre-se, pessoal, que o pronome demonstrativo também se refere à primeira, segunda e terceira pessoa. Se refere à primeira pessoa quando o elemento está com a pessoa que fala. A segunda pessoa quando o elemento está com a pessoa com quem eu falo. E se refere à terceira pessoa quando o elemento não está com a pessoa que fala e nem com a pessoa com quem se fala, certo? Está com a pessoa de quem eu estou falando. Então, na quarta questão, substitua os quadrinhos pelos pronomes demonstrativos adequados. Acabamos de chegar e já estamos adorando o que? Festa. Vai ser esta, vai ser essa ou vai ser aquela? Mas, aí o quadrinho, né? Vai ser essa ou aquela. Do ano passado não foi muito divertida. Então, vocês vão substituir. Não precisa copiar a frase completa não, tá, gente? Vocês só vão colocar lá no caderno de vocês,
Só as respostas. Vão colocar só os pronomes na letra A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Vamos lá? Eu coloquei aqui nessa página do slide para vocês dar uma pescadinha por aqui, tá bom? Somente a quarta questão da página 102. Quarta questão da página 102. Qualquer dúvida, vocês podem pescar aqui pela folhinha do slide, tá? Então, pessoal, olha. Vamos lá. Na letra A. Acabamos de chegar e já fomos adorando esta, porque é algo que estava presente pertinho deles, né? Com eles, esta festa. Mas aquela, quer dizer, aquela que já passou há algum tempo, a que eu não estou me referindo, que já passou há algum tempo atrás, do ano passado, não foi muito divertida. Então, ficaria esta e aquela. Letra B. O Dia da Criança foi comemorado com gincana e muita festa na escola. Esse, porque é algo que não está comigo, é algo que teve um acontecimento recente. Então, esse foi um dia muito divertido. Esse. A letra B é esse. Letra C. Prestem atenção, pessoal. Algumas pessoas erraram algumas questões da prova justamente por falta de atenção. Depois vem umas pessoas me perguntarem no WhatsApp, tia, como é assim? Eu explico, aí você diz assim, ai, foi só falta de atenção, né? Por quê? Porque não prestam atenção na hora da explicação, certo? Na letra C, uma senhora muito simpática aproximou-se da professora. Acho que já vi essa, não é esta, certo? É essa, porque é algo que não está com você. Está próximo
de alguém com quem eu estou falando. Acho que já vi essa senhora no dia em que houve aquela. Houve está no passado. Então, é algo que já aconteceu. Então, eu digo aquela. Então, vai ficar essa e aquela. Essa e aquela. Letra D. Admiro amor que demonstras aos teus semelhantes. Eu estou falando com quem? Eu estou falando com alguém. Então, esse pronome não se refere a mim. Se refere à pessoa com quem eu estou falando. Então, admiro esse. A gente não está colocando pronome demonstrativo, não é isso? Admiro esse amor que demonstras aos teus semelhantes. Algumas pessoas querem morar no campo e outras preferem a cidade grande. Esta, né, porque é o termo que fica bem próximo ao que eu estou falando, oferece mais oportunidade de trabalho e aquele por quê? Porque eu falei no substantivo campo anteriormente à cidade grande. Então eu digo aquele, porque é algo que eu já me referi primeiro. E é algo que não está próximo de mim agora. Aquele mais oportunidade de descanso. Então, vai ficar a frase assim: esta, né, referindo-se à cidade grande, que é um termo que está próximo, oferece mais oportunidade de trabalho e aquele, quando eu falo em campo, né, mais oportunidade de descanso. Na quinta questão, vou fazer a quinta questão junto com vocês, tá? Quinta questão. Identifique as palavras empregadas como pronomes demonstrativos. Então, letra A. O convidado é o mesmo que estava no outro casamento. Qual é a palavrinha aqui que é tida como um pronome de tratamento? Um pronome demonstrativo? O convidado é o mesmo. Quando eu digo mesmo, né? Eu quero dizer que foi aquele demonstrativo. Então, a palavrinha aqui é mesmo. Mesmo. Entendam que quando eu digo mesmo, se eu substituir por aquele, certo? Vai ter o mesmo sentido na oração. B. Jamais cometa semelhante falha diante do seu superior. Então, jamais cometa. Quando eu digo semelhante fala, jamais cometa essa, né? Essa, se eu substituir por pronome demonstrativo, essa vai ter o mesmo sentido. Jamais cometa essa falha diante do seu superior. Semelhante. Aqui, na oração, pode ser substituída por essa. Letra C. Ele próprio escolheu os presentes que queria ganhar. Quando eu digo próprio, certo? Quer dizer que ele mesmo, que se refere a ele mesmo, como um pronome demonstrativo. Você não deve comer tal loucura, cometer tal loucura. Então, cometer essa loucura. Se eu substituir o tal por loucura, vai ficar o mesmo sentido. Letra E. O próprio artista convidou os espectadores para a apresentação. O próprio artista, quando eu digo próprio, né? Eu quero dizer que ele mesmo. Então, próprio, aqui está tendo uma função de pronome demonstrativo. Na sexta questão. Classifica as palavras destacadas em artigos ou pronomes demonstrativos. Essas palavrinhas aqui, o, as, os, as, né? Eles vão ocupar a função de pronome demonstrativo, pessoal, quando eu puder substituir por um pronome demonstrativo. Quando eles estiverem antecedendo o substantivo, eles vão ser artigos, certo? Então, letra A. No trabalho, as pessoas deveriam fazer o que gostam para se sentirem realizadas. Então, no trabalho, as pessoas aqui não é substantivo, não é? Então, o que vem antes do substantivo? O artigo. Então, as aqui
ocupa a função de artigo. No trabalho, as pessoas devem fazer o que gostam, ou seja, aquilo que gostam. Então, o as aqui, ele é um artigo e o o é um pronome demonstrativo porque ele pode ser substituído, né, por um pronome demonstrativo, no caso, aquilo, né? Então, as é artigo e o é pronome demonstrativo. Prestem atenção. As aqui é artigo e o é pronome demonstrativo. Na letra B, tudo o que fizemos foi esperar a tempestade passar. Tudo o que fizemos. Tudo aquilo que fizemos, então é o que? O é pronome demonstrativo. Quando eu digo a tempestade passar, a tempestade aqui é o substantivo. Então, o a antecedendo o substantivo, ele é um artigo. Então, o o aqui é pronome demonstrativo e o a é um artigo. Professora, como é que eu sei que é artigo ou pronome demonstrativo? Quando a palavrinha as, o, as, certo? Estiver antecedendo um substantivo, ele é um artigo, certo? Letra C. Os que não compareceram à Assembleia não poderão escolher os candidatos. Os que. Aqueles que. Eu posso substituir pelo pronome demonstrativo aqueles? Posso. Então, os aqui é um pronome demonstrativo. Os candidatos. Candidatos aqui é o quê? É um substantivo. Posso substituir aqui esse último os por um pronome demonstrativo? Não. Então, ele é um artigo. Então, o os da letra C, o primeiro os, é um pronome demonstrativo. E o segundo os da letra C, da sexta questão, é um artigo. Sempre que você tiver uma palavrinha dessa e for antes de um substantivo, ele vai ser classificado como artigo. Letra D. O que o professor explicou foi suficiente para resolver os testes. O que? Esse que aqui não é um substantivo. Então, ele é um pronome demonstrativo. Aquilo que. Certo? O professor aqui é um substantivo. Então, o aqui é um artigo. O mesmo caso acontece lá no terceiro itemzinho aqui. Os testes. Testes é um substantivo, então os é um artigo. Então, o vai ser pronome demonstrativo, o vai ser artigo e os vai ser também artigo. Letra E. Muitos não conseguem o que almejam porque desistem. Então, muitos não conseguem aquilo que almejam porque desistem. Então, aqui o o não é artigo, ele não está antes de um substantivo. Esse o aqui pode ser facilmente substituído por aquilo. Então, ele é um pronome demonstrativo. Pessoal, estudem muito, certo? Estudem muito por essa parte da gramática e essa atividade que eu fiz agora com vocês, certo? As atividades que a gente fez na aula passada, principalmente por essa videoaula aqui, que eu coloquei todos os tipos de pronomes, artigos e também estudem a substantivação das palavras. Quando é que acontece a substantivação, pessoal? Eu já expliquei para vocês. Quando eu tenho uma outra palavra de uma outra classe gramatical e perante a presença do artigo antes dela, essa palavra vai se transformar em substantivo. Esse fenômeno é conhecido como substantivação, certo? Então, pessoal, estudem para a nossa atividade avaliativa amanhã, sexta-feira, dia 18 de setembro, no nosso terceiro tempo.
Conteúdo, o mesmo da avaliação parcial que nós fizemos na nossa última terça-feira, tá bom? Então, estudem. Fiquem com Deus, que Deus proteja cada um de nós e nossas famílias. Tchau, tchau.